Olá, meus prezados, como vão todos? Hoje eu estou passando aqui para falar sobre a Lei Estadual número 8.811. Ela foi publicada no dia 11 de maio agora, de 2020, e ela tem um fundamento constitucional, está lá no artigo 24, inciso 5 da Constituição Federal de 1988, possibilitando, por meio de uma competência concorrente, que a União, os Estados e o Distrito Federal, eles possuem, esses entes da Federação possuem, e no que diz respeito, dentre várias matérias ali concorrentes, tem ali também a questão de legislar sobre matérias de direito do consumidor, legislar sobre consumo. Então, por essa razão, o Estado do Rio editou a Lei 8.811, agora do dia 11 de maio, possibilitando justamente os consumidores que estão inadimplentes em relação aos planos de saúde, quando esse inadimplemento, quando essa falta de pagamento, ela é anterior a março, e também eles colocam ali a possibilidade de quando o período é posterior a março, ou seja, quando ele é a partir do momento do início dessa pandemia. Então vamos lá, o artigo 2º ele fala do débito que é constituído anteriormente a esse estado de pandemia, esse estado de calamidade pública, que foi reconhecido não só pela OMS no dia 11 de março, mas posteriormente pelo decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020. Então, se esse débito ele foi constituído antes de março, a operadora de plano de saúde, quando tudo isso acabar, quando essa pandemia acabar, não pode nem suspender nem cancelar o serviço. Ela deve possibilitar ao consumidor uma forma de parcelamento do débito. O consumidor ele vai ter o direito de ou quitar ou parcelar a dívida se ele se mantiver inerte, muito embora a operadora notifique, possibilite, dê abertura a ele para ele poder quitar essa dívida depois que tudo isso acabar. Se mesmo assim o consumidor se mantiver inerte, aí sim vai poder justamente a operadora de plano de saúde ter o direito de cancelar o plano. Não vai poder cancelar sem antes possibilitar ao consumidor essa forma de pagamento parcelado. Isso com relação aos débitos anteriores a março. Agora, os débitos constituídos durante o período da pandemia, a lei não falou nada de parcelamento. A lei só falou que as operadoras de plano de saúde, lá no artigo 3º dessa Lei 8.811, colocou apenas que as operadoras de plano de saúde deverão vir pelas vias próprias, cobrando essa dívida, e não poderão cobrar juros nem multa. Juros e multa não pode mesmo, porque o consumidor ele não vai estar em mora, ele não vai ter retardado o cumprimento da obrigação de forma culposa, no que diz respeito ao tempo, lugar e forma convencionados. Agora, muito embora não tenha sido colocado na lei que o consumidor não teria o direito também ao parcelamento, eu acho que falhou a lei. No entanto, nós podemos, por uma interpretação analógica do artigo 2º, também entendermos, nós devemos entender que a operadora de plano de saúde também deverá notificar o consumidor em caso de cancelamento, tentativa de cancelamento, notificar o consumidor para pretender justamente cobrar qualquer tipo de débito proveniente desse período. E se mesmo assim o consumidor se mantiver inerte em relação a essa dívida, não vai poder cancelar logo em decorrência da inércia. Não, isso só em relação aos débitos anteriores a março. Se forem posteriores a março, mesmo com a notificação, a operadora de plano de saúde só vai poder cancelar posteriormente ao ingresso na via judicial. Vai ter que cobrar pelas vias próprias, Só que sem cobrança, sem acréscimo de juros e sem acréscimo de multa. Só vai poder cobrar o valor principal da dívida. Ok? Então, essa foi uma dica super interessante, até porque no vídeo anterior eu vinha falando sobre o inadimplemento das prestações de plano de saúde
E se não existisse essa lei veio em um ótimo momento, parabenizo inclusive essa lei, porque se não existisse essa lei, realmente existiria uma situação muito complicada, até para aquelas pessoas que perderam o emprego e, portanto, não tiveram ali diretamente a situação da pandemia afetando o contrato, a relação jurídica, né? Nós vemos aí, por exemplo, uma situação em que uma pessoa, por exemplo, é acometida dessa doença e deixa de trabalhar. Aí sim, nós temos ali uma situação em que a pandemia, que o novo coronavírus, ele de certa forma agiu diretamente, interferiu diretamente no negócio jurídico. Quando você faz um contrato em que há uma prestação de serviço e aquela pessoa que deveria desenvolver o serviço acabou contraindo o vírus e não pôde prestar o serviço, nós temos que ali evidenciar que houve uma interferência direta na relação jurídica. Mas quando essa interferência é uma interferência indireta, nós temos que o impedimento à prestação que foi objeto justamente dessa relação jurídica, né? Esse impedimento não seria um impedimento absoluto, seria um impedimento relativo e, portanto, incidiria mora, incidiria multa, incidiriam os encargos decorrentes dessa mora, lá do artigo 394 do Código Civil. E essa lei vem em um bom momento, possibilitando inclusive o consumidor inadimplente ele ter a possibilidade de somente após o encerramento dessa pandemia entrar em contato com a operadora de plano de saúde, se a operadora de plano de saúde não entrar em contato primeiro, mas enfim, tentar saldar o seu débito posteriormente a tudo isso. E o que é mais importante, não é? Nós temos que lembrar aqui o seguinte: a operadora de plano de saúde não pode negar nenhum tipo de procedimento médico hospitalar durante esse período. Tá? Não pode haver cancelamento, não pode haver suspensão, né? Os débitos vão ser discutidos posteriormente. Então, essa lei veio ajudar muitos consumidores. Então, estou passando hoje aqui para dar essa dica super bacana. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para que novos vídeos você acabe sabendo, você seja notificado, né? E até a próxima.